Entender sobre a regeneração. O que é sobre a glorificação? O que é a glorificação? A glorificação ela é o último estágio da aplicação da obra de redenção no processo de salvação. Entenderam? A glorificação é o último estágio de aplicação da obra de redenção no processo de salvação. O que é isso? Vamos lá. O homem, por onde entrou o pecado? Através de quem? Do homem, através de Adão. Adão, ele era para ser a perfeição, Adão era para ser ali imagem de Cristo. Adão era para ser, quando Deus fala, reproduz o homem segundo a sua espécie, segundo reproduz os seres viventes segundo a sua espécie, segundo a sua imagem. E era para ser reproduzido a máquina, né, o homem ali, segundo como Deus, sermos imagem e semelhança de Cristo. Porém, quando Adão se submete ao pecado, o que era, como é que se fala, quando faz algo igual para ser feito todos iguais àqueles? O molde que era o homem, não era o molde que eu ia falar não, mas tem outro nome, a forma, isso, tem outro nome ainda, mas é isso, vocês estão entendendo. A forma que era para ser feita ali, o homem semelhante a Deus, que era para ser reproduzido como semelhantemente a Deus, foi danificado. Pelo quê? Pelo pecado. Através do pecado, a corrupção, a degeneração humana, o pecado ele vem trazendo coisas ruins. E foi passado, e assim foi passado continuamente, através do crescimento da raça humana. E como a gente entende isso? Era para sermos imagem e semelhança de Cristo, lá no Éden, e foi corrompido esse molde pelo pecado. E tem sido corrompido e veio passando os dias até Jesus. Deus já tinha um plano estabelecido, que era a salvação do homem. A salvação do homem. Então, através disso, nós precisávamos ter um corpo mudado, precisamos ter os nossos pecados perdoados. Jesus perdoa os nossos pecados, porém, ainda temos um corpo que precisa ser glorificado. Vamos chegar lá no final. Como a glorificação é o último estágio da aplicação da obra de redenção no processo da salvação, a glorificação na Bíblia se refere à verdade de que, na ocasião do retorno de Cristo, os salvos receberão corpos ressurretos, semelhante ao deles. Vamos lá, vamos abrir lá em 1 Coríntios 15, 42. Diz assim: assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Até o 44, Vitor. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. A glorificação indica que Cristo não redimiu apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo. Sua obra redentora nos atingiu por completo. Porém, a aplicação dessa obra só alcançará sua plenitude quando nossos corpos forem totalmente libertos do efeito do pecado. O pecado, ele destrói, ele mudou toda a característica nossa. Então nós não somos assim, não somos a imagem e semelhança de Cristo. Sim, somos a imagem e semelhança de Cristo, mas num corpo
agora corrupto, um corpo que se corrompeu lá atrás pela entrada do pecado. Um corpo que ele se deteriorou, vamos dizer assim, pelo pecado. Cadê onde? Glorificação. A remissão dos nossos pecados é através de Cristo. Nós só conseguimos isso através de Cristo. Por isso nós precisamos ir, a vida do crente, quando fala, ela é de glória em glória, nós precisamos a cada dia buscar fortalecimento, buscar, para quê? Para que a gente chegue lá no fim, chegue até o fim, fortalecidos com Cristo, para quando vai ver o último estágio da obra de redenção. O que é a obra de redenção? A obra de redenção é tudo aquilo que Cristo fez por nós, é tudo aquilo que o crente vai vivendo, é tudo aquilo que nós vamos vivendo na nossa caminhada de fé. Na nossa caminhada de fé. Nós somos justificados por Ele, nós temos a justificação por Cristo, e o último estágio disso, dessa obra, da vida do crente, é a glorificação. O apóstolo Paulo foi quem mais falou sobre a glorificação dos salvos. Ele escreve que já no tempo presente esperamos pela redenção do nosso corpo. Isso constitui uma grande esperança. Em Romanos 8, 23 ao 24 vai falar isso. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Talvez, eu estava estudando em casa, e a Jaque estava ouvindo algumas coisas, eu falando com ela, ela falou, caramba, não estou entendendo nada de glorificação, de redenção. É preciso nós buscar na palavra, nós buscarmos na palavra para entendimento, porque não é simples o entendimento, também não é complicado o entendimento, mas precisamos entender o entendimento. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Porque na EBD eu já falei com alguns, e como vai ser? Não, a gente vai ser um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo espiritual. Mas como assim? Então é outro corpo? Para a gente entender que não é outro corpo, mas para a gente entender também que é outro corpo, nós precisamos buscar na palavra. Por quê? Quando Jesus vem aos céus, a Bíblia fala que ele vem semelhantemente ao corpo de um homem. A corpo de um homem. Semelhantemente. Por que semelhantemente? Porque Jesus não teve pecado. Jesus não pecou. Ele foi concebido sem o pecado. Vocês estão entendendo como o pecado, quando eu digo homem é a mulher, né, o ser humano, ele foi concebido através do pecado. O pecado entrou lá em Adão, lá no Éden, em Adão e Eva, através da desobediência, por causa da desobediência. Então, por causa da desobediência, passamos a não ter mais um corpo incorruptível, passamos a ter um corpo corruptível. O que é um corpo corruptível? Um corpo corrompido pelo pecado. Quem aqui hoje ainda não pecou? Levanta a mão aí. Caramba, isso tudo? Todos nós somos pecadores. Ao abrir os olhos nós pecamos, ao nascer nós pecamos, né? Davi fala sobre isso, que ele, ao nascer de sua madre, ele já foi concebido em pecado. Então, por quê? O pecado entrou no homem, o pecado corrompe. Não só, se a gente for ver os atributos do pecado, ontem no seminário, eu tive 2 matérias, uma foi de soteriologia, que é salvação, e outra de armartiologia, que é a doutrina do pecado. Então, a gente falou muito tempo sobre pecado. E o pecado, o que é o pecado? Nós pecamos em todo tempo. O pecado, ele está na nossa carne. A nossa carne é uma carne pecaminosa. A nossa carne é uma carne que, a todo tempo, ela vai cometer pecados. O apóstolo Paulo fala que ele vive uma constante luta daquilo que ele quer fazer
ele não consegue fazer o que ele não quer, ele faz facilmente. Por que ele faz facilmente? Porque a carne vai falando mais alto e é uma luta constante. Nossa carne é pecaminosa. Porém, para vocês entenderem o que é um corpo glorificado, no reino dos céus não entra nem carne nem sangue. Entenderam? Então, essa carne que a gente tem, ela não vai entrar no céu, não. Mas você vai ser diferente? Não, você vai estar num corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? Por que a gente precisa entender que é a glorificação? Um corpo transformado, um corpo incorruptível. Como eu estava falando, quando Jesus veio à Terra, ele vem semelhante ao homem. Ele vai viver tudo que o homem faz, e ele passa por todos os pecados, ele ensina que dá para passar por todos os pecados, ele vem cumprir a lei, ele vem mostrar ao homem que pode sim, que dá para ser feito, que pode fazer, e só que você precisa se manter fiel até o fim. Precisamos nos manter fiel até o fim. Como será esse corpo? No versículo 42 de 1 Coríntios 15, bota aí, Vitor, 1 Coríntios 15, diz, um corpo incorruptível. No versículo 42, será um corpo incorruptível. No versículo 43, diz, será um corpo glorioso. No versículo 44, será um corpo espiritual. E em 2 Coríntios 5:1, fala assim, será um corpo eterno. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nosso corpo eterno, nossa casa, somos casa do Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo. Será um corpo redimido. Romanos 8:23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que é a redenção? É estar como era para estar lá no início, sem pecado. Um corpo sem pecado. Será um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21 vai dizer que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha só, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, o quê? Glorioso, o corpo de Cristo, como Jesus Cristo. Quando Jesus ele vem aos céus, ele vem à terra, habita entre nós, se fez carne, esteve entre nós, vivendo, passando por tudo aquilo, porém, num corpo semelhante ao nosso, porém, num corpo onde ele diz que estaremos com ele num corpo glorificado, estaremos como ele num corpo glorificado. Essa é em Romanos também 8:30 vai dizer assim, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. A glorificação, ela é uma conclusão desse processo. A glorificação, ela é uma conclusão da vida do crente, que vem passando ali por todas as coisas, que vem ali vivendo, que vem ali firme nas promessas, firme na palavra, vivendo o evangelho e entendendo, o nosso corpo é um corpo pecaminoso. O nosso corpo é um corpo, quando eu digo corpo, é a nossa carne, né? Ele é um corpo pecaminoso, ele é um corpo corrupto, que não vai entrar no céu. Não estou dizendo que você não vai entrar no céu, mas o nosso corpo, ele precisa ser transformado, ele precisa mudar ele precisa voltar para o molde original. E qual é o molde original? Aquele que Cristo vem trazer para nós. Precisamos viver como Cristo.
ele vem nos mostrando isso. Por isso, Cristo ele é o cabeça, por isso tem tantos ensinamentos de Cristo. Quando Paulo fala, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, nós precisamos ser a imagem de Cristo, nós precisamos buscar cada vez mais ser igual a Cristo, né? E ser igual a Cristo, né? A gente usar ali o fruto do Espírito de Gálatas 5:22 é muito tranquilo e muito fácil para o crente usar o fruto do Espírito, né? Paciência, bondade, né? Longanimidade. Não é fácil não, mano? Que isso, mas ser crente, ó, paz, bondade, temperança, mansidão, né? Mansidão, você, ó, no trânsito ali, você dirigindo, né, John? Paz, tranquilo, ó, você, olha só como é que você, a cada dia você é assim, incentivado, né, a mostrar que você é crente de verdade, né? O crente, ele está em prova 24 horas. Não é verdade? Porque se a gente for seguir ali, e precisamos seguir aquilo que nos ensina, você está sendo moldado para ser igual a Cristo. E como a gente faz sempre, seja numa discussão, num trânsito, numa palavra que às vezes alguém está vindo com furor contra você, e você ali naquele tempo, o crente sempre faz isso, né? E pensa, o que Cristo faria nesse momento? Como Cristo agiria? Como Jesus agiria? O crente sempre faz isso, né? Aqui, né? O crente, ele faz isso, é normal, porque precisa fazer isso, né? Como Jesus agiria? O que Jesus faria nesse momento? Né? Precisamos ser igual a Cristo. Por quê? Porque o corpo, né, de Adão, ele está latente na nossa carne o tempo todo. Ele está querendo fazer aquilo que... vamos resolver logo isso. A gente quer resolver do nosso jeito, né? E o crente, ele tem muita paciência para esperar a resposta do Senhor, né? O crente ora agora e não, esperei com paciência no Senhor, a resposta dele está vindo, não é verdade? O crente, ele não toma decisões precipitadas, não, ele espera no Senhor, esperei com paciência, ele está me dando a resposta, eu não vou resolver isso do meu jeito, não. Não é assim? Deveria, né? Deveria ser. Vai... Salmos 40, apressa-te, Senhor, que estou agoniado. Vai logo para resolver isso. Mas não, nós precisamos esperei com paciência. Quando a gente vai olhar para as coisas que Jesus faz, nós precisamos ser igual a Cristo, ser discípulos, verdadeiros discípulos de Cristo, que nós vamos conseguindo caminhar de glória em glória. Pegaram aí? Segundo ponto, como e quando ocorrerá a glorificação? Quando vai acontecer isso? A glorificação ocorrerá no dia da segunda vinda de Cristo. Nesse dia, os corpos de todos os santos, de todas as épocas, serão ressuscitados entre os mortos. Já aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados de corruptível para incorruptível. Todos os santos receberão no mesmo momento um corpo semelhante ao de Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, 12, vai falar um pouco sobre isso, 2 Coríntios 5, do 1 ao 5, 15 e 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Se nós pregamos isso, como alguns estavam falando que não haveria ressurreição, mas sim, haverá essa ressurreição de todos, no abrir e fechar os olhos, isso ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Nós precisamos esperar por esse dia, quando nós cantamos Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? O crente, ele não pode ter medo da volta de Cristo, ele precisa
buscar a volta de Cristo, ele precisa criar caminhos para apressar, obrigado, Jonathan, apressar a volta de Cristo. E como nós vamos fazer isso? Como é que o crente faz isso para apressar a volta de Cristo? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, fala de Jesus, prega Jesus, evangeliza, ora. Essa é a nossa forma de apressar a volta de Cristo, porque para que Ele volte, todos precisam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, todos precisam ouvir de Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo. Há de se pensar que ainda tem milhões de pessoas que ainda não ouviu falar de Cristo. Milhões, eu não disse algumas, eu disse milhões de pessoas que não ouviu falar de Cristo. Para nós isso parece meio absurdo. Para nós parece meio absurdo, porque nós vivemos num país que culturalmente cristão. Um país que nós ouvimos falar de Cristo. Nós, se falar assim, poxa, no Brasil ainda tem pessoas que não ouviu falar de Cristo. Assim, pode ter, mas eu acho que no Brasil poucas, mas lá fora, no mundo lá fora, quantas pessoas não ouviram, quantas outras religiões dominam países e não deixam o evangelho chegar. O não deixar, gente, é matar mesmo missionários. Quantos relatos de missionários que são mortos, são perseguidos? Se a gente for falar de missões, a gente vai ver a igreja perseguida, a gente vai ver missionários que são perseguidos, missionários que não podem falar. Recentemente eu vi, numa partida de futebol, acho que foi um jogador, eu não lembro o nome dele, jogava no Flamengo, está jogando lá nas Arábias, lá. Ele foi ajoelhado, orando a Deus. O rapaz que era muçulmano não deixou ele orar ali no campo, não aceitou aquilo ali. São intolerâncias, são coisas que o cristão vai passar, e nós vamos passar por isso, e cada vez mais vai apertar mais, e cada vez mais, porque é necessário que a palavra de Deus se cumpra. Então nós precisamos estar firmes na rocha, precisamos estar alicerçados em Cristo, esperando a volta de Cristo. O mesmo apóstolo ensina que a alma dos crentes que já morreram está com Cristo, enquanto seus corpos estão na sepultura, mas Deus não deixará seus corpos mortos definitivamente. Quando Cristo voltar, Ele trará consigo aqueles que nele descansam. 1 Tessalonicenses 4,14. Por isso seus corpos serão ressuscitados para serem unidos às respectivas almas. Abre aí, Tessalonicenses 4,14. Diz assim, até o 16, Vitor. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você já parou para pensar nesse momento em que o Senhor voltará? Quem aqui já pensou nesse momento? Eu já pensei. Quando fala assim, ó, o Senhor voltará com alarido, som de trombeta, e pá, eu falei, caraca, eu tenho que estar pronto mesmo, eu tenho que estar firme, porque o homem, ele só tem uma chance, e é dada a ele. A graça alcançou a todos. O que é graça? Favor imerecido, ela alcança a todos. E ainda assim o homem não quer, muitos não querem ter as chances, muitos não aceitam, muitos rejeitam isso, eles não entendem. A gente está falando aí do calor, né? Ontem, quando eu saí assim, da porta da igreja ali da Filadélfia, quando eu saí, que peguei a rua, eu fiz assim, eu voltei, eu falei, Jesus, está muito quente,
E teve lugar que estava mais quente ainda. Na pista de moto, se andar de chinelo, o chinelo derrete. Que estava quente. Estava quente. Eu busquei a Jaque, ela estava de sandália, ela falou, caramba, meu pé está pegando fogo. Gente, muito quente. Imagina o inferno. É algo real. Né? É o quê? É algo real. Imagina o inferno, aí a pessoa fala assim, não, eu não quero ir para o céu, eu não quero Jesus agora não é no meu momento, tal. Tá, se você morrer, você vai para o inferno. Não tem meio termo. Se morrer sem Cristo, aí imagina, está reclamando do calor lá eternamente. Aqui a gente tem um arzinho, liga esse ar aí, pelo amor de Deus, ligou o ar. Ah, Jesus, quando a gente entrou na sala de aula lá, o ar ligado, inferno é choro e ranger de dente, calor insuportável, e é isso aí, fogo, enxofre. Não quero Jesus agora não. Você está rejeitando a Cristo, aquele que te dá uma oportunidade de você ser semelhante a Ele, de você estar no céu com Ele. Né? Então muitos rejeitam, talvez porque ou não entendem o que é, ou não param para pensar, né, no que é mesmo, para rejeitar. Terceiro ponto. E por que seremos glorificados? Por que seremos glorificados? Porque a glorificação é a etapa final da salvação, da nossa salvação. Lembramos, quando nós recebemos a Cristo, somos salvos. Recebemos a Cristo, aceitei a Cristo. Salvação se perde? Salvação não se perde. Recebi a Cristo. Então, como eu vou saber que eu recebi a Cristo e sou salvo? Pela transformação, pela mudança a cada dia, pela nossa, aquilo que eu fazia, não faço mais. Todas as vezes que Jesus curou, que Jesus falou com alguma pessoa e essa pessoa foi curada, ele fala o quê? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Não tenha uma vida de pecado, não tenha prazer no pecado. Calma aí, Danilo, mas você falou que nós temos uma carne pecaminosa, somos pecadores. Sim, somos pecadores, isso não vai mudar. A nossa essência, somos pecadores, só vai mudar quando formos glorificados. Porém, o crente não pode ter prazer no pecado. O crente não pode, vou pecar aqui, não, mas Jesus me perdoa. Pequei, Senhor, me perdoa. Aí vai lá e peca de novo, Senhor, me perdoa. Não, porque Jesus, ele é amor, Deus é amor, ele perdoa. Deus, ele perdoa, ele pega aquele que pecava, aquele que vivia nas práticas mundanas, quando ele recebe a Cristo, ele precisa ter uma vida transformada, receber a Cristo. Então, o receber a Cristo, aceitar a Cristo, ele precisa de transformação. E esse vai vir no processo da salvação. Como saber se sou salvo ou não? Como saber se você é salvo? O processo da salvação, os seus atos, as suas atitudes, quem você busca, como você tem feito. Gálatas 5:22, quando fala do fruto do Espírito, você tem mantido ali, todos ali os padrões. Poxa, eu não consigo fazer todos, eu preciso ainda melhorar nesse, mas você tem a consciência que você precisa melhorar na sua mansidão. Eu preciso melhorar na minha mansidão, então eu tenho consciência que eu preciso melhorar na mansidão. O que eu vou fazer? Eu vou buscar melhorar. Eu preciso melhorar na minha comunhão, vou buscar melhorar. O crente, a vida do crente, ele vai buscando, ele vai prosseguindo, fortalecendo a fé, buscando. A salvação, a glorificação é a etapa final da nossa salvação. Sem ela, a obra de redenção não estará completa. Além disso, a certeza da nossa glorificação futura repousa sobre a glorificação do próprio Cristo. Jesus foi o primeiro a ser glorificado. Isso significa que ele foi o primeiro a receber um corpo glorioso, não mais sujeito à morte. Abra em Atos 26, 23. Diz assim: isto é, que o Cristo devia padecer
e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo dos gentios. Quando Jesus ele morre e volta ali os seus discípulos, o que acontece? Os discípulos não podem tocar em Jesus. Jesus não desce à terra, Jesus está ali à mostra. Por quê? Porque ele já estava num corpo glorificado. Ele já estava num corpo glorificado. Então, é esse corpo, é isso que eu quero que vocês entendam, é esse corpo. Ah, mas Jesus estava no mesmo corpo. Sim, Jesus estava no mesmo corpo, mas num corpo incorruptível, um corpo glorificado. O primeiro, como diz, o primeiro da ressurreição. Ele foi o primeiro da ressurreição que vai nos levar para a vida eterna com ele, num corpo glorificado. É esse corpo glorificado, é um corpo sem pecado. Como eu falei, carne e sangue não habitam no céu. Nosso corpo precisa da carne, precisa do sangue, certo? Então é esse corpo que será glorificado, será mudado, será um corpo transformado, um corpo diferenciado, um corpo como o de Jesus Cristo. Quer saber como? Aqui no último ponto aqui a gente vai falar sobre isso também. Esse corpo glorificado nos céus, como eu disse, não é um corpo mais sujeito à morte. Não é um corpo, no céu não haverá morte. No céu não tem morte, então não tem dor. Por isso que diz, não tem dor, não tem, agora acabou as suas dores, não haverá morte, não haverá choro, não haverá tristeza. Por quê? Porque seremos corpos transformados, glorificados. A obra da glorificação é necessária porque ela removerá de nós todo o pecado e seus efeitos. Após sermos glorificados, estaremos eternamente no estado de perfeita comunhão com Deus. 1 Coríntios 13:12 fala sobre isso. Um estado de perfeita comunhão com Deus. Abre aí, Vitor. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Estaremos eternamente num estado de comunhão. Preste atenção nesse versículo, bota de novo, Vitor. Porque agora vemos por espelho em enigma, ou seja, você não está vendo verdadeiramente como você será glorificado, como será o seu corpo, mas então veremos face a face. Alguém pode ver Deus face a face? Alguém viu Deus face a face? Então, está entendendo porque você não pode, porque você precisa ter um corpo glorificado? Você vai para o céu, meu irmão. Minha irmã, você vai para o céu, então você não vai conseguir ver Deus face a face nesse corpo, não. Não vai dar, não. Agora, conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quem te conhece? Deus. Você vê Deus face a face? Você sente Deus, você ama Deus, você sente ali a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Mas então no céu, com o corpo glorificado, olha que bênção, oh Deus, maravilha, como eu preciso, como eu anseio por isso, num corpo glorificado, de você poder ver Deus face a face, de você poder estar com Deus no céu. Está conseguindo entender por que você precisa ter um corpo glorificado? Porque nesse corpo você não aguenta, nesse corpo não dá. Por isso, então veremos face a face. A forma com que Paulo fala sobre a glorificação em Romanos 8:30 demonstra que não há a mínima possibilidade dela falhar. Ele utilizou o tempo verbal passado ao dizer que aqueles quem Deus predestinou, chamou e justificou, também a este ele glorificou. Isso significa que apesar da glorificação ser um evento futuro, ela já foi decreta por Deus de acordo com o seu propósito soberano ainda na eternidade. Portanto, a glorificação dos salvos é absolutamente certa. O que isso quer dizer? Que lá atrás Deus não é pego de surpresa. Adão pecou, e agora? Não, Deus já tinha um plano, Deus já estava tudo ali, Deus já sabia. Agora, não vamos entrar nisso porque aí eu não saio da pregação, mas Deus tinha um plano, então ele sabia? Sabia.
Mas por que ele deixou? Livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. Mas lá atrás, ele já sabia, não tem forma, não há possibilidade de falha no plano da salvação. Não tem como falhar. Não tem como falhar, não existe isso. Por quê? Deus não é pego de surpresa. Deus, ele traçou um plano, traçou desde lá do Éden. Se você pegar lá em Gênesis 3,15, Deus falando que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então já tinha o plano todo traçado. Olha quanto tempo lá atrás para refletir lá na frente no plano de salvação. E agora, que é o ápice, né? A etapa final, ela é a glorificação. Olha como eu falei com vocês, para que nós possamos ver Deus face a face. O que o crente busca em toda a terra? Enquanto nós estamos na terra, o que nós buscamos? A salvação, a vida eterna, não é verdade? Então, para o ápice da vida eterna, é o quê? Nós precisamos ir morar com Deus, num corpo glorificado, num corpo diferente, num corpo que não pode haver pecado, num corpo incorruptível. É esse o processo da vida do crente. Então é isso que nós precisamos esperar, é isso que nós precisamos buscar. E por último, quarto ponto todos serão glorificados? Como será o corpo glorificado? Vocês querem saber? Eu também. Embora que todos os homens que já morreram serão ressuscitados, nem todos serão glorificados. Nem todos serão glorificados? Isso. Apenas os redimidos pela obra de Cristo é que serão glorificados. Os ímpios serão ressuscitados, mas se levantarão para a condenação eterna. João 5:29. Os redimidos em Cristo Jesus, sim, se levantarão, se reerguerão, terão corpos novos, mas corpos glorificados para quê? Para ir morar na eternidade. E os que não aceitaram a Cristo? Sim, também terão corpos, ressuscitarão, mas ladeira abaixo, caldeirão. Não tem outro caminho. Cadê? Abriu aí? João 5:29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal, para onde? Para a ressurreição da condenação. Estou falando nada fora da Bíblia não, gente, só em outras palavras. Para a condenação. É a corrigida e atualíssima. Game over. Caldeirão. Vai ressuscitar? E todos ressuscitarão. A Bíblia, ela fala sobre isso. Todos ressuscitarão. Agora, uns para a salvação em Cristo Jesus, um corpo glorificado, e outros para a morte eterna, né? Por causa de seus pecados, eles sofrerão a segunda morte. Olha só, a pessoa, o ímpio, ouviu Jesus, falou de Jesus, rejeitou Jesus, morreu. Ainda vai ressuscitar para ir para a segunda morte eterna mesmo, para concretizar, morreu mesmo, e não tem jeito. Não, mas tem doutrinas, né? Tem religiões que pregam que se a pessoa morreu e não conseguiu fazer muito bem, ela vai voltar para ir melhorando até, né, se tornar luz, e a luz ela conseguir. Que projeto? Não tem jeito, gente. A salvação é só por um. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A salvação é só Ele. Só Jesus é a salvação, não tem outro caminho. As pessoas tentam, não existe. Existe também muita curiosidade sobre como será o corpo glorificado dos crentes. Quanto a isso, a Bíblia não fornece tantos detalhes, por isso que eu falei que eu queria saber também. Mas precisamos entender que seremos corpos glorificados como o de Cristo. Como de Cristo. Um corpo sem pecado, sem mácula. Como vai ser? Vamos para o céu, meu irmão. Vamos comigo. Vamos embora. Vamos para o céu, lá a gente vê. Lá a gente vai lembrar, caramba aí. É assim o corpo. Glória a Deus. Né?
o que sabemos é que haverá uma certa continuidade entre o corpo mortal e o corpo imortal, visto que Jesus ressuscitou com o mesmo corpo com o que morreu. Além disso, os discípulos de Nosso Senhor puderam reconhecê-lo, apesar da diferença entre seu corpo mortal e seu novo corpo imortal. Isso significa que os cristãos também poderão reconhecer uns aos outros quando estiverem em seus corpos glorificados. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Ou seja, poderemos reconhecer uns aos outros. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Esse dormem é os que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, você para para pensar. Quem você ama? Por que nós falamos de Jesus tanto para quem nós amamos? Né? Porque nós queremos a salvação para aquele que nós amamos. Para quê? Para que não morra eternamente. Não é assim? Para que não morra eternamente. E assim, se morreu na terra, com Cristo, na vinda do Senhor, o que vai acontecer com esses? Ressuscitarão. E aonde você vai encontrar ele? Lá no céu. Aí você vai lembrar que foi sua mãe, foi seu pai, Não, mas você vai reconhecer e vai saber quem é. Vai reconhecer não com amor de pai, com filho, de mãe, mas você vai o reconhecer. Então, essa também vai ser a alegria de você ter falado de Jesus, dessa pessoa ir para o céu com você. Por isso nós queremos tanto falar de Jesus para os nossos parentes, para quem nós amamos. Mas não temos que falar de Jesus só para quem nós amamos. A Bíblia fala para que nós precisamos ir e pregar o Evangelho a todos. A todos. Pregar para quem nós amamos, para quem está perto da gente, é muito mais fácil do que pregar para quem está longe. Então, haverá também uma total descontinuidade entre o corpo mortal e o corpo imortal. Enquanto o corpo mortal é natural e sujeito às diversas limitações e à morte, o corpo glorificado será espiritual e não estará mais sujeito a qualquer limitação terrena. O corpo ressurreto é criado e sustentado pelo Espírito Santo, diferentemente do corpo natural, que é corruptível. O corpo da glorificação será eterno e incorruptível. Ou seja, um corpo que vai ser sustentado pelo Espírito Santo nos céus, um corpo incorruptível, um corpo sem máculas, sem pecados, um corpo diferente do nosso corpo aqui na terra, que temos um corpo corruptível, um corpo corroído, um corpo com pecados. Amém, meus irmãos? Que Deus possa esclarecer no seu coração aquilo que eu não consegui, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa ajudar a cada um de vocês, dar entendimento para cada um de vocês e nos ajudar, nos capacitar cada dia mais. Vamos nos colocar de pé?